noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 28 de março de 2028. 28 não, 22, né, gente? Estou querendo antecipar muito, né? Então, e é com muita alegria que nós estamos aqui todos reunidos na sala virtual aqui, e os nossos irmãos que depois irão nos assistir também possam captar essa energia, essa paz que é o Evangelho em nossas casas. Para iniciar a noite, eu vou fazer uma leitura do livro Busca e Acharás. A lição de hoje é: experimente hoje. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Nada a reclamar. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinam. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar, pelo menos, uma boa ação sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e, em breve tempo, realizaremos a conquista da paz. André Luiz, no Espírito, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o livro é Buscas e Acharás, a lição é 16. Aqui está alguns medicamentos para que nós possamos conviver melhor com o nosso próximo, com os nossos irmãos, né? E para dar prosseguimento ao nosso Evangelho da noite, eu vou convidar a nossa irmã, companheira de doutrina, amiga Mara Rúbia, que irá fazer a oração inicial. Seja bem-vinda, Mara. Boa noite a todos. Com muita alegria no coração, muita gratidão à espiritualidade nobre, que vamos iniciar as nossas reuniões, a nossa reunião de hoje, nossos estudos, a nossa convivência. Quero agradecer a Deus a oportunidade de servir no Centro Espírita Esperança e Fé e agradecer a espiritualidade responsável pelo trabalho das segundas-feiras, esse trabalho que está começando, vamos falar assim, mas que tem muito a crescer, que são as reuniões de forma virtual. Nós, como uma sociedade que vamos envelhecer, teremos necessidade desse recurso. E nós, os mais jovens, podemos um dia estar na casa espírita e o outro dia estar aqui nos estudos online. Então, é com muito amor, com muito carinho, nós participamos desse estudo. Queremos pedir a Deus a proteção, amparo, pedir a Jesus, inspirar a Rutineia nas suas colocações, no seu estudo, pedir que Jesus também sensibilize os nossos corações. Nós que estamos aqui como aprendizes, que vamos ouvir o estudo que a Rutineia preparou para nós. Agradecemos o nosso anjo guardião, que nos tutela, nos ampara diariamente. A paz, na certeza de que os espíritos nobres estão conosco, no lar de cada um de nós,
Damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Assim seja. Muito obrigada, Mari. Antes de eu chamar a nossa convidada, eu quero chamar também a Consuelo, que ela vai fazer para nós uma leitura de uma página do Evangelho, pois o Evangelho é o nosso roteiro para bem vivermos, né? Na nossa vida, nesses momentos que nós sabemos que anda um pouquinho complicado. Consuelo, seja bem-vinda. A leitura de hoje é piedade filial. Nós vamos falar um pouquinho, né? A nossa convidada Rutineia irá falar um pouquinho sobre família, né? Pai, mãe, filhos. Vamos ver, então, essa passagem do Evangelho, piedade filial. Consuelo? Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Muito obrigada, Consuelo. Agora, eu quero chamar a Rutineia. A Rutineia, nossa convidada, ela faz parte da USE Intermunicipal de Franca. Ela está aqui hoje representando a USE, né, Rutineia? Pela Semana da Família, né? Seja bem-vinda, Rutineia. A Rutineia é também trabalhadora lá da nossa casa, né? Ela está sempre aos domingos, está retornando, né, Rutineia? Ao trabalho ali de mãe, de colaboradora. Seja bem-vinda, minha amiga. A sala agora é sua. Eu já me emocionei um pouquinho aqui nesses 15 minutos, nessa antessala, né? Como a Tânia bem me apresentou, eu sou a Rutineia, hoje eu faço parte da USE. Mas essa casa também é minha, né? Esse Esperança e Fé também é meu, aí onde eu trilhei os meus primeiros passos na doutrina, na mocidade espírita. Às vezes a gente não é tão assídua nos trabalhos da semana, mas agora, graças a Deus, a gente vai voltar a levar as crianças no domingo, né? Retornar aquele vínculo, voltar lá para os meus evangelizadores, né? Ângela Finato Márcia, Ana Lívia, o pessoal que evangeliza as mães também, né? Então, uma gratidão muito grande ter sido escalada para estar aqui, mesmo que não seja um lugar físico, mas eu tenho essa vibração, essa energia, essa felicidade de estar aqui.
E até lembrando, assim, né, como que as coisas, mesmo sem a gente combinar, a gente chega no mesmo lugar, né? Hoje é a Semana da Família. Eu lembro, assim, né, que a partir de 2009 foi um processo muito interessante, até pessoal. Numa situação, eu fiz a opção por ser uma evangelizadora de espíritos, naquele projeto lá de Sacramento. Ou seja, eu deixei a criança, até profissionalmente, eu deixei a criança, eu comecei a evangelizar os adultos, né? E um dos estudos que mais me marcou na vida, foi a piedade filial, que eu nem tinha me dado conta, que eu fiz na semana de um Dia das Mães, eu não sei se foi proposital, deve ter sido, e foi um estudo muito lindo, né? Porque a gente está no meio do caminho, eu estou no meio do caminho, nesse sentido, assim, né? De expectativa de vida, né? Essa expectativa de vida por uns 80, né? Eu já estou naquele momento, assim, né? Que os pais estão ficando pequenos e os filhos estão ficando grandes. Não sei se vocês me entendem. É isso. E a gente vem para essa Semana da Família, né? Igual para nossa, mas o que eu vou falar, né? Um pessoal que já está aí há algum tempo com a gente, não são pessoas que nós viemos para ensinar, mas tem coisas que a gente precisa sempre ouvir, né? Eu acho que a espiritualidade me disse isso, né? Que você não vai ensinar, mas tem coisas que a gente precisa ouvir, que a gente precisa falar, que faz bem para nós. Então, o tema da Semana da Família já são, acho, acredito que sejam umas 10, né? E são os meus colegas de mocidade espírita que me levaram para essa Semana da Família. Jean, Valdete, né? Que me levaram para a Semana da Família, para a USE e tal. Honrar nosso passado e presente para cultivar o futuro. Perdoar, agradecer e progredir. Então, assim, esse é o propósito da Semana da Família. Trazer essa reflexão para nós sobre essas coisas que o espírito está cansado de saber, mas ele está cansado de saber com o seu cérebro. Ele ainda não tem a vivência. O que eu falo que é essa vivência? A vivência, ela é igual à fé. Não adianta eu falar para o outro tem fé, ter fé. Você não crê, você não tem fé, porque ele ainda não tem a vivência. Quando ele vai vivenciar as situações de fé, ele vai passar a ter. Então, nosso propósito aqui, quando a gente fala sobre família, todo mundo sabe de causas, consequências, vidas passadas, tal, mas a gente não vivenciou no sentimento o significado de tudo isso. Então, a gente traz essa proposta, a gente vai falar disso, reflexo que o passado nos devolve. Então, a nossa família realmente ela é um reflexo do nosso passado. Ela traz, vamos dizer assim, os nossos mais profundos, eu ia falar mais graves, né? Mais graves pode nos dar a impressão de culpa. Ela traz os nossos mais sérios compromissos. E quando a gente consegue compreender isso e consegue perceber que nós estamos progredindo a partir disso, é que vem essa gratidão pelo que eu sou a partir das vivências de família. Será que às vezes a gente pode falar, já estou no terceiro, viu? Terceiro slide já. Bem, então, essa gratidão vem. Será que essa família é a família perfeita lá da novela, que os pais amparam os filhos, que os filhos respeitam os pais? Não é? Então, essa família perfeita, será que ela precisa de perdão? Né? Então, vamos lá nessa questão. Quando a gente toca na questão familiar, o primeiro tópico é o perdão. Então, o que seria esse perdoar? Conceder o perdão, relevar, desculpar uma dívida ou ofensa. Isso a gente buscou lá no dicionário. Então, isso é perdoar, né? Relevar, ó, não foi nada não, está desculpado. Né? Hoje eu estava conversando com duas crianças, né, que fez arte e tal. Agora você vai pedir desculpa. Outro falou assim, desculpa. Outra, está desculpado. Eu falei assim, ó, mas a gente tem que ter cuidado também, pedir desculpa. De repente a gente fica só pedindo desculpa, 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 e o outro tá lá, quebrou perna, quebrou braço, e você tá pedindo desculpa, tá achando que é só isso e pronto, né?
Mas será que é só isso? Pronto. Pode passar mais um slide, por favor. Então, a gente, ó, se não é só esse pronto, o que é esse perdoar? É esquecer? É falar assim, né? Uma vez assim, nossa, eu nem tô lembrando mais do que você fez, né? Será que é isso? Esse perdão? Esquecer? A gente, presta atenção, nós sabemos que nós somos seres encarnados, que nós já vivemos outras vezes, que essa não é a nossa primeira encarnação aqui na Terra, que nós já tivemos outras. E às vezes nós já esquecemos as coisas que os outros fizeram para nós. Mas, de repente, eu encontro aqui com uma pessoa que me deu um tiro em outra vida e eu tenho aquele mal-estar. Eu esqueci? Posso até ter esquecido do fato, mas eu me sinto bem com aquela pessoa, eu vou lá confraternizar com ela. Não, eu já tenho aquele mal-estar, eu já tenho aquela sensação ruim. Então, eu esqueci de fato? Não, eu posso ter esquecido o fato, mas aquilo ainda está em mim, aquilo ainda me incomoda, me traz. Agora, mamãe, gente, dá licença. Agora, mamãe não pode, principalmente na hora que eu já dorme. Né? Então, ainda tem aquele mal-estar, né? Aqui, minha filha, é engraçado, a gente está aqui falando de família, né? E dando a palestra aqui de casa, né? Então, você ficou com medo, assim. Na hora que estava rezando, o menino ligou o liquidificador, né? Porque aqui o meu cômodo de trabalho, aqui, meu escritório, era uma copa, então, do lado da cozinha. Agora vem, assim, na hora do trabalho, e para aqui um pouquinho o que a gente está fazendo, né? Aí esse lance de esquecer, lembra até das gestações que a gente tem, né? O tanto que é diferente, como a gente se prepara em cada gestação. Então, eu falo muito aqui, por exemplo, quando eu tive um menino, que era o mais velho, a gente tinha uma situação de carência material muito mais difícil, né? Mas, assim, e mais jovem, bem mais jovem e tal, não tinha nada esquematizado na vida muito bem, mas tinha uma sensação assim, né? Um conforto, não aquela mãe apavorada, parece que você sabia exatamente o que fazer com aquele serzinho ali que estava vindo. E eu me lembro, hoje a Ana Luísa não está aqui, que tem 17 anos, vai fazer 17 anos, mas na gestação da Ana Luísa, mas eu tinha um medo, um negócio assim, não de perder, não, mas assim, eu sabia o ser humano que eu estava esperando. E hoje a Ana Luísa, que não quer mais ir na evangelização, a gente não quer mais, já está moça, diz que não quer ir na mocidade e tal. E ela fala, eu vou fazer relações internacionais. Eu vou embora, mãe, o ano que vem eu vou embora. Tá vendo? Aquelas coisas, né? Então, e Maria Fernanda foi totalmente diferente, né? Ela tá aqui, não pode falar. Os outros não estão, a gente pode falar até mal, né? Mas foi uma questão assim, olha, esse ser humano é diferenciado. Eu tinha um sentimento diferente nessa gestação, né? E disse, vai embora, gente, da nova era aí já tá indo já, disse que o ano que vem, até daqui de casa. E eu acredito que vai mesmo, viu? Pelo que eu vi aí ao longo desses anos. Então, a gente sabe muito bem o que traz cada espírito. A gente não esqueceu, não. A gente, igual eu falei, não lembra do fato, mas tem as sensações, as impressões, as emoções que vivemos em outras existências. Então, vou voltar aqui na pergunta. Até divaguei, né? Perdoar é esquecer? Não. Olha aqui na lousinha. Achei essa lousinha aqui na internet. Professora, eu gosto de lousa, adoro uma lousa. Perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso, é uma decisão e não um sentimento. E às vezes é uma decisão que a gente precisa amadurecer muito, assim, até que ela seja verdadeira. Porque ela passa, assim, por vários estágios, né? Primeiro, eu só falei desculpa com a boca, né? Desculpado. Né? Igual o menino danado, você fala, agora eu posso brincar, que eu desculpei, né? Ou agora que eu posso brincar, porque eu pedi desculpa.
E na vida a gente é mais ou menos assim, não, eu vou perdoar, quer dizer, não vou mexer pelo lá, não, né? Aí no cantinho a gente fala assim, isso é igual carro, quanto mais mexe, mais pede, melhor nem mexer mesmo, está perdoado. Esse perdão é da boca para fora, eu não estou mexendo para eu não ter prejuízo, não é porque eu criei amor pela pessoa. Aí, que a gente compreendeu que é o real sentido desse perdoar? Compreender e aprender com a situação que levou ao desentendimento. E muitas vezes, né, quando a gente recebe uma pessoa em nossa casa, para ser nossos filhos, quando a gente adentra o lar de alguém para ser filho deles, a gente está ou disposto a perdoar ou precisando ser perdoado de algo. Não todas as vezes, mas eu acredito que na maioria delas. Aí eu quero mais um slide. Não sei se vai dar tempo de falar todos esses slides, não, mas se falar tá bom. Né? Tânia, mais um. Aí a gente vai entrar na questão principal aí desse tópico, né? Do perdão em família. O que a gente vai considerar? Um pouquinho do que eu estava falando, né? Porque eu falei, ó, não vou falar nada de novo para quem já está aqui. Vou falar as coisas velhas, todo mundo vai se identificar e todo mundo sabe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ela no Evangelho faltou perguntar, quem é meu pai? Né? Às vezes o pai não está nem na história, né? Depois a gente vai descobrir por que ele não está na história. Não está na história, às vezes, que a gente está vendo, mas há uma razão, às vezes, para esse pai não estar na nossa história, certo? Ou no Evangelho também. Mais um slide, por favor. Né, que eu falo aqui do que considerar. Então, repita aqui, ó, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São pessoas que precisam conviver conosco. Isso é fato. Por razões diversas, né? Então, a gente vê, assim, algumas questões, são pessoas que precisam conviver conosco, por razões diversas. Me lembra até nesses encontros aí de evangelização de espíritos, né, que trazia... Até perdi, por que eu falei de evangelização de espíritos aí? Mas vou achar e vai caber, porque faz parte disso, né? Ah, lembrei. Eu lembro que a dona Alzira Bessa e os seus filhos, que também são pessoas muito instruídas, eu já assisti alguns cursos que eles falavam justamente isso, de nós aprendermos com os contrastes. Né? Então, os contrastes aparecem na nossa vida e nós vamos aprendendo com eles. O que seria o contraste, por exemplo? Então, a gente está falando de questões de família, então, de repente, tem aquela família que todo mundo é honesto, trabalhador, estuda. De repente, vem um filho fora da lei. É um contraste, tanto para uns quanto para outros. E é uma lição assim diferente, tanto para aquele que é certinho, que já está achando que já alcançou ali a perfeição, que é honesto, trabalhador, paga as contas em dia. De repente, ele tem que conviver ali com o filho, com o irmão, com o pai, que é fora da lei, que é um assaltante, que é um traficante. Então, é aprendizagem para dois. Para aquele que ainda está no mundo, por exemplo, do crime, do vício, que vai conviver, vai aprender um modo de vida diferente com quem já superou essa etapa. E para quem já superou essa etapa, vai aprender questões de tolerância, de empatia, por, de repente, ver aquela pessoa naquele modo de vida e aprender com essa situação, né? Aí vocês falam, Ruth, mas o que o bom vai aprender com o ruim? Essas situações. Empatia, compreensão, a tolerância, a diversidade, que é uma palavra que a gente usa muito em outros meios, mas que talvez a doutrina tenha que abraçar isso. Essa questão de assim, ele pensa diferente, a questão assim, ó, ele ainda não alcançou determinadas, eu falo um termo de professor, determinadas habilidades, determinados conhecimentos,
e não alcançou mesmo. E a gente precisa entender isso. E às vezes, mas é fácil entender isso. Vamos pensar assim, na casa que todo mundo é bom e um é difícil, né? Então, todo mundo, por exemplo, trabalha de dia, estuda de noite, chega lá o irmão doidão quebrando tudo. É fácil? Não é, gente. Então, é aí o aprendizado pelo contraste, né? Aí já entra até naquela outra questão. Nós já nascemos amando, né? Então, às vezes, criticam mães que abandonam filhos, que não dão o devido cuidado. Nós já nascemos amando? Claro que não. Não nascemos, não. A gente pode nascer amando um, mas não nasce amando todos, né? Quando se trata de filhos, de irmãos, de pai ou de mãe. Às vezes você nasceu amando a mãe e não nasceu amando o pai. Às vezes eu falo que aqui em casa meus irmãos são gêmeos, né? Nós somos 5, eu sou a mais velha, sou eu, a minha irmã, 2 gêmeos e a minha irmã mais nova. Os gêmeos, eles são mais irmãos entre eles do que nossos, né? É interessante quando eu falo isso, né? Olha, os gêmeos, eles são mais irmãos entre eles do que nós, irmãs. Por quê? Eles dividiram ali o mesmo tempo, eles cresceram juntos até certo tempo. Quem convive com os gêmeos sabe disso. Hoje, um dos meus irmãos mora em Santa Catarina. Ele fala conosco de vez em quando, manda as mensagens, né, participa lá do grupo da família, mas com o irmão gêmeo, ele fala todo dia. Às vezes nem com a mãe fala todo dia. Ou seja, já nascemos amando, talvez esses tenham nascido se amando, né, porque eles se dão bem mesmo. E nós, acredito que olhando ali a nossa trajetória, nós fomos aprendendo a amar. Nós fomos aprendendo a conviver, aprendendo a ver o valor, não é? Mas mesmo assim, no caso desses irmãos, nós ainda somos as irmãs secundárias, né? O irmão mesmo é aquele que dividiu o próprio ventre. E Deus, em algum momento da história, vai nos explicar essa razão, esse sentido aí de terem um caminho mais parecido do que os outros. Então, gente, nós não nascemos amando. A gente vê aí no noticiário pai matando filho, filho matando pai, irmão, sabe igual na música que fala, irmãos conhece irmão? Nós não nascemos amando, nós nascemos para aprender a amar, e é um caminho diferente. É um caminho que, conforme a maturidade do espírito, alguns conseguem seguir, e outros metem os pés pelas mãos e vêm, e quando vêm, por exemplo, para expiar algumas faltas, acabam arrecadando faltas maiores. Eu me lembro que eu estava aí na evangelização, acompanhando as crianças, e o Márcio era até encarnado, era meu evangelizador, falava para elas, né? Cada um tem a sua evangelizadora, o meu era o Márcio, e eu lembro que foi uma situação assim, de uma pessoa em Cristais Paulista, que a pessoa espancou o filho até a morte. E eu lembro que nesse público de manhã, tem pessoas que, assim, pelas colocações, a gente vê que não são adeptas antigas da doutrina, né? São pessoas que estão vindo muito recentemente, trazendo seus filhos. É até bom, porque os antigos, os velhos de casa, não estão trazendo os filhos, não, gente. É uma situação muito triste. Não sei se vocês estão reparando, eu estou. E as pessoas, como assim? Matou o filho, tal, tal, tal. E me veio, assim, na cabeça, né? Eu não gosto desse tipo de noticiário, não, mas foi trazido aqui até para a reunião de evangelização, de tão chocadas que as pessoas estavam. Assim como aqueles casos, Isabela Nardoni, eu me lembro que era a época de Poem, né, de eu estar em reuniões mais firmes aí no centro. E eu questionei, mas será que quando aquela mãe agrediu aquele filho até a morte, foi o filho que ela enxergou? Será que foi aquela criatura que ela gerou, que ela deve ter cuidado, que ela deve, por pior que fosse mamãe, em algum momento ela deve ter acalentado? Será que foi aquela criatura ou será que foi um inimigo do passado? Não é? Porque, de repente, ali, sob efeito de substâncias psicoativas, sabe lá em que tipo de transe essa pessoa entrou e quem ela viu.
a figura do presente ou a figura do passado. Então, essa mãe, eu entendo, eu depois não vi mais noticiário, não vou atrás disso também, não. Aí a gente essa pessoa não deve ter um significado positivo para essa que foi mãe agora, mas foi entregue a ela para que ela aprendesse a amar. E nesse aprendizado de amar, nesse momento ela foi reprovada. Foi reprovada e eu acredito que tenha arrecadado ainda mais expiações. Mas a gente não nasce amando. E, às vezes, né, nós precisamos entender, não saber detalhes, assim, nossa, fui princesa lá na outra vida. Não, não é esse detalhe. Mas precisam entender o que essas pessoas têm, né, que elas precisam conviver conosco. Aí o Pérez já adiantou, né, já está vendo que eu estou falando devagar, tem muito, o tempo urge, a Sapucaí é grande, né? Então, a gente já entra até aqui, ó, as razões dos desentendimentos aqui em família, das fugas, do medo de enfrentar, porque tem gente que fala assim, eu não brigo com ninguém, não brigo com o pai, não brigo com a mãe, não brigo com o irmão, mas vou falar a verdade, né? Eu falo que quando eu morava com pai, mãe, irmão, nem tinha tanto recurso assim. Eu tô lá no meu quarto, pega comida, vou comer no quarto, pega minha Smart, estou no quarto, levo meu celular, vou responder, vou brigar com quem? Não tem nem como, né? Vai brigar com quem? Mudou a senha do Wi-Fi, com o pai que vai cobrar alguma coisa, mas se ninguém amolar, passa batido lá. Então, às vezes eu não quero enfrentar, eu estou lá no quarto, eu estou lá na rede social, estou vendo quem está na praia, mas eu não quero sair do quarto para ver quem está lá fora, porque quem está lá fora do quarto é meu inimigo do passado. É aquela pessoa que eu devo, que ele me deve, que se for para acertar as contas aí, a gente nem dá conta de saber quem está devendo mais quem. Todo mundo está devendo. Né? Aí a gente entra em outras situações. Por exemplo, nas dificuldades do filho. Pode ser as dificuldades assim, do próprio relacionamento, do próprio temperamento, mas se eu fui colocada numa casa onde tem uma pessoa com aquele tipo de temperamento, é porque eu preciso conviver, aprender a conviver com alguém que tem aquele tipo de temperamento. Questões de doença, deficiência. Então, de repente, o pai está lá, isso é história que acontece, né? Eu já vi. Ele queria um filho menino. A mãe teve 4 meninas, engravidou do 5º. Era um menino com deficiência. Aí o pai fala para Deus, mas Senhor, eu queria um filho para jogar bola comigo, para ir pescar, o Senhor me manda um menino com deficiência? Né? Olha uma questão, medo de enfrentar. Medo de enfrentar a pessoa como ela realmente é. Dei um exemplo da deficiência, mas pode ser outra coisa, né? O pai médico, né? Nossa, eu sou um médico respeitado, né? Eu já vi, assim, uma outra profissão, a pessoa tem uma profissão desvalorizada. Ele quer um filho para levar à frente o seu consultório, para levar à frente o seu nome, né? Eu já estou conhecendo, assim, tantos médicos aí que atendeu a gente quando era criança, que agora os filhos estão levando à frente aquele projeto e tal. De repente, o menino chega e fala assim, papai, eu quero fazer letras. Né? Então, quer falar com o pai chorar, é falar que o menino vai fazer letras. Né? Aí o pai fala, mas isso não dá dinheiro. Mas eu quero fazer, eu quero ler Machado de Assis, eu quero ler Clarice Lispector. Eu não quero ganhar dinheiro, não quero roupa boa, não quero carro bom, não quero nada disso. Aí meu mundo caiu, né? Porque eu sonhei tanto, eu desejei tanto para essa pessoa e ela não está correspondendo. Né? Eu estou falando que eu falo que eu estou do meio-dia para tarde, né? Que é igual eu falo. Os filhos estão crescendo, os pais estão encolhendo, né? E eu estou no meio do caminho ainda. Mas já estou indo para tarde, né? Aquela questão do comportamento afetivo indesejado. Né? Aquela questão, nossa, mas meu filho, minha filha é homossexual, nem sei se pode falar isso aí no centro, mas talvez é algo que devesse ser falado no centro, porque hoje a gente vê assim,
como que eu vou me expressar de uma maneira... As pessoas estão se revelando com menos dificuldades do que no passado, né? Coisas que eram tabu, um rapaz namorar com outro rapaz, uma moça namorar com outra moça. Hoje o povo está nem aí, né? Eu brinco assim, né? Que hoje as pessoas saíram do armário, não somente quanto à sexualidade, claro, eu vou falar, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de questões sociais, eu falo assim, não, hoje os negros querem ocupar um lugar e não querem voltar a ser subalternos, não querem mesmo, não deve querer. Hoje a mulher ocupou o seu lugar no espaço, não quer voltar a obedecer o marido, então as pessoas não querem voltar ao que era antigamente, né? Então, às vezes as pessoas falam, estou defendendo a família, antigamente não tinha nada disso. Eu falo sim, antigamente tinha tudo isso, só que as pessoas tinham medo, as pessoas se escondiam, por quê? Virou, mexeu, os pais colocavam no convento, colocavam no seminário, mandavam para a guerra, davam sumiço na pessoa que estava incomodando, seja com comportamento sexual, seja com afetividade. Então, às vezes, hoje, a pessoa fica na casa. Não adianta, não tem jeito de pôr no convento à força, não tem jeito de mandar para a guerra à força, para no seminário à força. Então a pessoa está lá com aquele comportamento, né? Seja ali no campo afetivo, seja no abuso de álcool e drogas e tal. O pai olha para aquilo e desmonta, mas é mais fácil ele falar assim, eu não quero ver, porque agora não tem jeito de se livrar, né? Se fosse hoje em dia, como há 100 anos atrás, era só dar um fim na pessoa. E ainda ficava de bom, né? Nossa, pus no convento, tem uma freira em casa e tal. Hoje já não tem jeito. Então, hoje, a gente traz os inimigos do passado e, às vezes, por essas questões, continua essa inimizade ao invés de aprender a amar. E tem também as questões dos relacionamentos doentios ao longo das encarnações, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, né? Vejo muita questão assim, de mulheres, né? Aquelas mulheres têm aqueles maridos assim, indisciplinados, né? Que é marido indisciplinado, gente? Marido com vício, marido que sai de noite sem mulher, marido que arruma outra mulher, tal, né? É mais a realidade que a gente conhece, né? Mas a pessoa fala assim, não, mas eu não posso deixar ele, porque senão, na outra encarnação tem que nascer mulher de novo, não, mas não sei o quê. E, na verdade, a gente vê, assim, que não são relacionamentos felizes. São relacionamentos, eu falo que doentios mesmo, que não são relações de amor. Mas, às vezes, são relações que envolvem culpa, que envolvem medo, que envolvem vários sentimentos, mas que estão longe da questão do amor, que estão longe do objetivo de aprender a gostar. Talvez até situações de autopunições, né? Não, eu estou me punindo, eu vou ficar aqui com essa pessoa, porque não sei o que, eu estou me punindo e às vezes punindo a pessoa. Então, isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Envolve realmente isso, ó, não estou aprendendo a gostar nada, eu estou fugindo de uma situação e estou com medo de enfrentar outra, porque às vezes eu estou numa situação de acomodação e não estou tendo a real evolução que aquela situação me proporcionaria. Hoje de manhã eu coloquei no YouTube, há muito tempo eu não tenho o hábito mais de escutar o jornal na hora que eu levanto, né? Coloco alguma coisa assim, do Haroldo, alguma coisa legal assim. E estavam falando da questão da Joana de Cusa, que era as encarnações de Joana de Anjos. É algo que eu quero ler daqui a um tempo. E se falava justamente disso, né, da relação difícil dela com o marido, que em algum momento ela realmente se queixa do como Cusa era difícil, né, que era o marido dela, né, na época lá de Jesus, mas que ela encara essa dificuldade de uma tal maneira, com uma resignação e com um significado, esse significado de aprender a amar, de aprender a gostar daquela pessoa, que ela sai ali numa relação vitoriosa, né? Conjugal vitoriosa ali e segue a sua trama evolutiva. Mas isso ali é um privilégio da Joana. Na maioria das vezes são as questões acomodativas mesmo, né? De se acomodar em determinadas situações, de se vitimizar, de vitimizar o outro e não conseguir encontrar um ponto de crescimento. Aí eu falo assim, gente, cada tópico acho que dá uma palestra. Pode mais um?
né? Quem está trocando aí para nós? Cada tópico dá uma palestra, né? Porque lá na piedade filial, relação com os pais, relações com os filhos, relações com os companheiros, né? Então, é a gente falar dessa família aí e rever as nossas relações mesmo. E quais os distratores, né? Olha, tá lá o homem, eu não quero chegar em casa, não quero ver aquela mulher daquele jeito, né? Tem uns que não falam nem o nome da mulher, né? A pessoa fala, ai, não sei o que, a mulher lá que faz. Nossa, qual é o nome da mulher lá, né? Não sei. O álcool, as drogas, os entorpecentes lícitos, não é? As diversões. E é interessante que tem gente que parece que vive para se divertir, né? E eu falo para vocês, quando a gente vai na escola, gente, a gente fica 4 horas na escola, 15 minutos é o recreio. Tem gente que quer ficar uma vida de recreio e 15 minutos de obrigações, né? Então, é uma ânsia aí por esses prazeres que são efêmeros, né? Então, sair na noitada, ir no show, fumar, beber, é um prazer efêmero, mas que às vezes pode trazer consequências por encarnações. E muitas vezes eu estou ali, igual eu falei, na minha família eu tenho que aprender a amar as pessoas, mas eu estou querendo fugir delas, estou doidinha para correr delas. Ai, minha mãe, nossa, vai estar uma velha chata, que trem difícil, né, e tal. Ah, não, vou lá em casa, só menino chorando, eu tenho que me divertir, vou tomar uma ceva ali, e a gente vê o aumento do número, né, do crescimento do alcoolismo entre mulheres, né, que eu tenho observado assim. Então, eu estou fugindo. Só que eu estou fugindo, eu estou adiando a conta, mas eu não estou pagando. E estou arrecadando mais ainda. Porque eu sou ruim em tudo isso, né? O álcool, droga, entorpecente, eu ainda estou acabando com a minha saúde, eu estou acabando com a minha moral e acabando com os meus relacionamentos, né? Se é um homem, já não é um modelo para os filhos. Se é uma mulher, também mesma coisa, ou pior, porque não é uma questão aqui machista ou feminista, mas a gente sabe do peso maior da mãe na vida das pessoas, né? Parece que o pai é uma figura de referência, mas a mãe também como é que fala? É uma figura, se não me engano, a mais importante. Se não me engano, não, né? Acredito que é das mais importantes, a mais importante. Então, está só arrecadando prova. E cuidar dessa família, nada, né? Porque está se distraindo, está desviando do caminho. Agora, quando eu entro num caminho assim, ó, mesmo que eu fugi, mesmo que às vezes eu me desentendi, só que essas vivências em família, elas nos trouxeram aprendizagens, né? Se eu tive ali um pai alcoólatra, por exemplo, que chegava todas as noites, que quebrava tudo, que não dava oportunidade de conversa. Isso vai variar de espírito para espírito. Tem espírito que reproduz aquilo, tem espírito que se cala ali com seus traumas, não é? A gente sabe que tem tudo isso, porque cada um tem o seu grau de amadurecimento. Mas também tem espíritos que vão aprender, por exemplo, a importância da resiliência, da disciplina, né, daquela questão assim, olha, o pai chegou, como é que fala? Saiu, bebeu todo o dinheiro do mês, a valorização no sentido positivo das questões materiais, de não desperdiçar, de saber administrar, né, porque a gente, eu não sei, pessoas abastadas, né, porque a gente conversa com quem, por exemplo, tem o vício, famílias que têm o vício do álcool, a gente sabe que essa questão material é muito difícil, né, porque todo o dinheiro que ganha, ele vai para o vício, e as pessoas estão sempre em situações correndo atrás, eu falo correndo atrás do rabo ali, andando em círculo, né? Então, aquele que soube aproveitar aquela oportunidade, como assim aproveitar? Ruth, vai curtir lá aquela bagunça em família? Não. Ele vai criar referências daquilo que não deve ser. Então, a gente sabe, né? Às vezes a gente conversa com moças jovens que falam, né? Isso acho que nem tão comum hoje em dia. Eu casei para sair da casa do meu pai.
Isso é motivo para casar? Acredito que não. Mas a gente tem que entender que casamento por amor é coisa de 100 anos para cá, gente. Isso não é coisa ao longo da história. Né? Ao longo da história, acredito que casamentos tenham sido mais por questões de provas e expiações do que por amor. Então, as pessoas falavam assim, eu casei para sair da casa do meu pai, não era um elogio ao pai, mas a pessoa queria uma vida diferente, porque ela já entendeu que aquela vida não era boa. Né? Às vezes a vida do vício, da prisão, da privação, ou às vezes também a questão daquele espírito muito rebelde que foi colocado naquele lar justamente para ser cerceado, né? Justamente para ter as suas mãos amarradas para não cometer tantos erros. Então, quando você tem uma visão mais ampliada, você começa a ter a gratidão pelas vivências em família. Gratidão pelas correadas? Não. Mas às vezes aquela correia foi um jeito que o pai achou de te mostrar uma lição. As pessoas falam que hoje não existe diálogo em família. Gente, mas antigamente também não existia. Existia com um ou outro, que as pessoas eram muito ignorantes, muito mais ignorantes do que hoje. Antigamente não tinha celular para se distrair, não é? Mas também não tinha tanto esse diálogo. E muitas pessoas conseguem aprender, né? Esses dias eu escutei uma mãe de criança falando, olha, na minha vida, eu procuro conversar com os meus filhos, porque eu não tive isso da minha casa. Minha mãe deu a gente para os outros, quando ela fala assim que o pai morreu e a mãe doou os filhos, né? Então não tive diálogo, mas eu procuro conversar com os meus filhos. Então, aprendeu com aquela situação. Pode passar mais um slide. Então, assim, quando a gente volta lá na piedade filial da Dona Consuelo, né, que eu achei um estudo muito lindo, que fala justamente assim de não dar só o respeito, né? Antigamente tinha respeito, ninguém gostava de pai e mãe, porque eram muito rígidos, não sabiam assim dosar a rigidez com a amorosidade. Hoje é o contrário, né? É os extremos. Quando que surge essa gratidão pelas vivências em família? Ela surge com um amadurecimento, né? Quando a pessoa já está madura e ela lembra. Hoje, por exemplo, assim, meu pai convive menos com a gente, muitas coisas eu vou lembrar da minha vida, e eu lembro, não, mas isso meu pai fazia assim, né? Meu pai falava, quando alguém falava assim, sujou, vai limpar, a pessoa falava assim, mas não fui eu que sujei, meu pai falava, mas a comida não foi você que fez, você comeu. Então, virou, mexeu, eu estou lembrando aquelas frases chaves, assim, do meu pai em determinadas situações. Então, essa gratidão, ela surge com o amadurecimento. Quando a gente vai vendo ali aquelas vivências em família acompanhando a gente, né? A questão dos irmãos, né? Das experiências que a gente vai observando também em outros papéis, e que a gente primeiro é só filha, né? Depois a gente é filha, mãe, esposa, irmã, e a gente vai levando esses modelos. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente assim, enquanto dona de casa, né? Já reparou que a gente é igual a nossa mãe? Né? Então, chega aqui em casa, o padrão de arrumação é mais ou menos muito parecido com o padrão de arrumação da minha mãe. Né? Só que a gente é um pouquinho mais ocupada, né? Um pouquinho mais displicente, mas o padrão é o mesmo. Então, quando a gente vai invertendo as posições, por exemplo, a gente começa a ter empatia, não é? A gente começa a se pôr no lugar do outro também, e é muito interessante. E às vezes a gente, você vê que aquele que está, às vezes, mais amadurecido, fala para aquele mais jovem, ai, mas você não vai dar valor nisso, não vai dar valor naquilo, né? E tal, e a gente já começa a entender que talvez ele vai dar valor, já tive essas conversas, assim, com cunhados, assim, mais endurecidos, quando ele for o pai, quando ele for a mãe, quando ela for a mãe, aí ela vai entender o que você está falando. Quando ele passar por determinada situação, ele vai dar valor ao que você está fazendo. Então, a gente começa a entender os pontos de vista. Por isso que eu falo que esse é um momento muito bonito de vida, né? Que você consegue entender um pouquinho do que passou mais velho e ver esse ponto de vista, essa imaturidade dos mais novos.
O mais velho, ele já vivenciou uma série de coisas nessa encarnação, e ele ainda tem as suas vivências enquanto espírito. E o mais novo, ele está naquela ânsia, ele ainda não passou por uma série de coisas. E se passou em outra encarnação. A juventude de outra encarnação ela era muito diferente, não é? Então a gente tem que compreender. Ai, coitadinho desse aí. Né? E tem hora que a gente fala assim, o que eu tenho saudade da minha juventude? Eu tenho saudade dos meus amigos de uma cidade também, mas eu falo assim, eu queria ter só o corpinho bonito, porque eu falo que eu não tenho vontade de estar naquela angústia de adolescente, aquele sofrimento, e principalmente essa ignorância mesmo, essa falta de conhecimento aí do que é esse futuro, essa imaturidade. E essa gratidão pelas vivências em família, ela também vem um pouquinho assim, ela propicia esse perdão nas situações de ingratidão. Sabe quando Cristo fala, não sei se falou mesmo, gente, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a gente olha os mais novos e fala, olha, perdão, eles não sabem o que fazem. Né? E a gente às vezes fica, né, naquela coisa, eu tô mandando pôr blusa, eu tô mandando fazer tal coisa, e eles não querem pôr a blusa e não quer comer na hora que mandou, né? Igual eu falei da minha filha, come que a mamãe vai entrar na live, depois não tem ninguém para te ajudar. Aí começou a live, ligou o ventilador, ligou tudo, fez barulho, mas o microfone estava fechado. Né? Então a gente quer que eles saibam tudo antes, mas é a vivência, né, que vai fazer a pessoa entender. Mas a gente, quando está na lida, não entende. E também um fator que é interessante, né? Gente, falta 1 minuto, eu vou fazendo tempo. Para a gente aprender a ser grato e compreender a importância dessas vivências em família para a nossa evolução aqui na Terra, né? Essa encarnação, pode mudar o slide. Olha, mas olha que bonita a imagem ali, né? O filhinho, o rapaz jovem com o filho pequeno e o rapaz jovem também cuidando do pai mais velho, né? Não explorei a imagem, né? Então, são 2 imagens assim, ó. Eu preciso ter empatia. Primeiro, eu tenho que entender a dor de barriga do nenê. Depois, eu tenho aqui, ó, que cuidar do meu pai velho, da minha mãe velha ali, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Então, agora a gente vai lá no alto perdão para ser grato. Então, a gente tem que se perdoar. Né? Nesse sentido assim, olha, teve falha nos relacionamentos afetivos, nos casamentos, isso teve as suas consequências, teve, não foi do jeito que sonhou, não foi igual na novela, até porque na novela é esquisito, né, gente? Esquisito assim, eu lembro que a novela é assim, a pessoa não namora com quem casa, não casa com quem namora. Está casado, de repente não está mais. Aqui também está casado, de repente não está mais. Mas parece que na novela é um pouco mais, né? As coisas rodam um pouco mais depressa. Então a gente tem que entender, ó, teve aquelas falhas, teve, justamente por isso, porque tem relacionamentos que eles são por pura afinidade, são os mais raros, mas tem outros também que são as nossas provas, são as nossas expiações. E às vezes chega num ponto da prova e fala assim, Deus, por favor, eu sei que eu tenho que cumprir essa prova, eu não estou dando conta, eu posso cumprir um pouco depois? Hoje a lei permite, né? E se cumprir um pouco depois, seria quando a gente fala do divórcio, coisas assim, das separações, que não sei se depois vai ser marido, mulher de novo, ou não, porque vai depender da energia, das provas, das expiações, da trajetória de cada um. Falhou, falhou, né? Bola para frente, tentando aí buscar um novo caminho. E essa relação aí com os pais, com os filhos, agregados, né? Já falei de cunhado, cunhada, né? Também, às vezes é prova, viu, gente? Às vezes não. Né? Então, agora assim, os filhos vão crescendo, a gente começa a ter genro, nora, né? Tios, tias, e outros consanguíneos ou não, né? Então, às vezes, a gente tem aquela mágoa disso. Eu lembro que tinha uma colega que tinha mágoa da sogra, porque deu um tênis de marca, não lembro que marca que era agora, para a cunhada e não deu para ela. Então, olha, lembra que eu falei das relações doentias? Então, a gente tem que se perdoar quando fez essas bobagens, né? Quando fez uma intriga em família, quando fez algo que entregou o outro.
a gente tem que se perdoar. Tipo assim, errei, Senhor, me dá a oportunidade de um dia reparar, de um dia fazer algo de bom para aquela pessoa, porque o que foi ruim, foi mesmo, não é? E às vezes eu falo assim, gente, dá até Miguel, ai, você é boazinha, porque senão depois vai ser meu filho na outra encarnação, não vou dar conta, né? A gente sabe que não é bem assim, mas a gente até brinca com isso, né? É que a família é uma oportunidade que a gente tem de reorganizar a nossa rota. E é interessante até a gente ver isso, né? Que tem aqueles pontos, igual eu lembrei lá da dona Alzira Bessa, que eles são os contrastes que a gente tem em família. Um é muito assim, o outro já é o contrário. Mas o que prevalece são as afinidades. Não afinidade de gostar, mas os pontos em comuns. E às vezes a coisa não dá certo justamente porque são espíritos, né? Que precisam, às vezes, quando a gente vai se melhorando, de um burilamento semelhante. E a gente vem para passar provas juntos, para sermos prova um para o outro. E a rota, o destino final, tem que ser justamente esse: o perdão, o auto-perdão. Transformar o veneno em remédio, né? Ser esse antídoto. Então, deixa eu ver se tem aqui mais slide, né? Mas essa aqui não precisa pôr, não. Eu paro aqui nessa figura, né, desse mosaico, né, na outra. Ah, mas aqui fala, ó, que estamos sempre com a família certa. Essa família sempre tem as aprendizagens. E eu volto naquela figura que tinha no outro slide, né? Porque tem aqui a figurinha dos menininhos de mãos dadas, desses mosaicos, né? Dessas questões aqui, ó, dessas figuras com um monte de carinha que parecem que são parecidas, quando chega perto não são, e montam esse mosaico que é a família. É Que a uma gente bênção, vê né, Rutineia? A é família é uma uma bênção. A gente tem que agradecer muito a família que temos, né? A gente vem para aprender a amar e de alguma forma consegue, acaba conseguindo sim. Tem as intercorrências, né? Tem gente que vai levar a birra até para outra semana. Aquele irmão que come a mistura do outro, aquele que faz cara de choro para o pai e para a mãe, aí o pai e a mãe batem na gente, né? Eu que apanhava, gente, que eu que era grande, né? Então tem isso também, não é? Mas isso faz parte, a gente vai aprimorando essa caminhada. Então, eu falei assim, ó, não falei nenhuma novidade, acho que falei de coisas assim, que são para cada um. Eu gosto muito assim, de começar, de terminar no tempo, mas eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que cada um conversou um pouquinho comigo, e todo mundo passa por essas coisas, não adianta falar que não passa. Não, família, bem, é a maior escola que nós temos, né? A família não pode acabar, porque aqui, né, é a base da sociedade, né, Rutineia? Ah, Que isso, eu tia. Você trouxe agradeço. tanta reflexão, eu estava aqui refletindo, e acho que cada um de nós fomos refletindo naqueles pontos, né? Porque é o que nós falamos na nossa sala, né? Na nossa sala de visita. Família, estamos aí para aprender. E o roteiro é o Evangelho de Jesus, né? Está ali tudo certinho para a gente poder aprender. Então, gente, gratidão aí pela atenção. Nós que agradecemos, Rutineia. Leve o nosso abraço lá para o Jean, né? O pessoal da USE. Esperamos vocês também no final do mês, não, no mês que vem, né? Que a USE sempre manda um orador, né? Graças a Tá, Deus, esse intercâmbio tem sido muito bom. olha, Gratidão, Rutineia. Muito obrigada. Meus amigos, eu quero hoje, antes de eu passar para o final, quero fazer um convite a todos vocês, para os vovôs, para as vovós, para os papais, para as mamães, titios. O Departamento de Evangelização do Centro Esperança e Fé, a gente está tentando voltar tudo assim devagarzinho, né? Conforme o protocolo, com todos os cuidados que a vida tem que ir retomando, né? Então,
A partir do dia 10/4/2022, a evangelização da manhã, dos domingos, né, nos domingos de manhã, está retornando. Então, fica aqui o convite para que todos possam, né, trazer as crianças, trazerem os jovens, os pré-adolescentes, para a vivência dos ensinamentos de Jesus. Fica aqui o nosso convite. Depois até a gente pode ver, Pérez, porque nós temos um link para que possa fazer a inscrição. Quem quiser participar, a gente pode colocar no nosso, abaixo do vídeo, né, no YouTube. Então, fica aí o convite, tá? Quem souber de crianças para evangelização, está aqui o convite, dia 10 de abril. E eu quero também fazer o convite para a próxima semana. Para nós, assim, é uma pessoa que, como expositora, você eu não conheço, mas ela é uma trabalhadora já, ó, da casa, ela ajuda bastante lá no bazar. Esse tempo todo da pandemia, ela ficava lá organizando, principalmente a parte de brinquedos, separando, cuidando, ela gosta muito de criança. É a Nayara. A Nayara vai falar para nós sobre a lei do amor. Então, meus amigos, fica aqui o convite. Espero que todos possam estar aqui conosco, prestigiando essa nossa amiga, ok? E para encerrar essa noite, vamos agora, enquanto sou Adalto ali, sempre tem aquela oração que nos toca no coração, que faz com que a gente possa terminar esse evangelho, que é o nosso sustentáculo, porque sem o evangelho de Jesus, nós não conseguimos. Dentro da nossa família, e graças a Deus, durante a pandemia, continuando agora, trazer o evangelho para dentro dos nossos lares. Eu brinco, mas é verdade, meus amigos. É tão bom receber todos vocês aqui que estão online, nesse momento aqui, entre aspas, né, presencial conosco, que eu capto a energia de vocês, essa energia boa que vem para o meu lar, e espero que vocês também possam receber essa energia boa, que é falar de Jesus, que é vivenciar os seus ensinamentos, né? Que nos dá força para a nossa caminhada. Então, nesse momento, meus amigos, vamos serenar nossos corações, as nossas mentes. Vamos entrar em sintonia com esses bons amigos, a equipe do senhor José Marcos Garcia, patrono da nossa casa, esses companheiros anônimos que tanto nos assistem, que nos carregam nas nossas dores, nas nossas tristezas, para que possamos continuar a nossa caminhada. Mentalizemos Jesus, nosso mestre querido, adentrando o nosso lar, a fluidificação das nossas águas, para cuidar das nossas doenças morais e materiais. E agradecemos sempre, mas de coração aberto, a nossa família. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, vivendo esse momento no planeta Terra, um momento de grande aprendizado. Gratidão, meu Pai, gratidão, Jesus, Maria Santíssima e esses nossos queridos amigos anônimos que nos assistem. Toda? Sim. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade,
acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja, Sr. Adalto. Muito obrigada. Obrigada, meus amigos, por estar aqui conosco. A dona Shirley, seu Adalto, César, a Cleusa, a Fátima, a Iraíde, o Osvaldo, Júlia, Dona Maria, a Deise, o Guilherme, a Sheila, a Consuelo, a Rutineia, por ter nos passado essas reflexões, o Périx, por nos ajudar sempre aí nos bastidores, e o Guilherme, né? Gratidão a todas. Esperamos que a semana que vem todos vocês possam estar aqui conosco. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Fiquem com Deus. É a semana que Com vem. Deus. Boa semana a todos. Boa noite. semana.